Flamengo já está em São Paulo para a partida de hoje contra o Palmeiras. Pessoal, a chegada do Flamengo em São Paulo. O Mengão acaba de chegar aqui em São Paulo. E para o Flamengo, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Ela vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Seria um bom resultado, não seria um resultado. Se ganhar amanhã é um resultado excelente. Se empatar é um resultado bom, assim, porque... E o Flamengo vai tentar a contratação de Matheus Pereira. E os palpites da partida de hoje entre Palmeiras e Flamengo. E esse encontro super interessante entre Abel e Tite. O Flamengo com mais investimento, mais agressivo no mercado. É um jogaço, um jogão. Então, até em cima disso, eu acho que o Flamengo leva o jogo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Chega mais nação na manhã deste domingo. Vamos todos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Você que está aí tomando seu café da manhã, se preparando talvez para ir trabalhar, vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão. O Flamengo entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Uma partida importantíssima para o Flamengo, vale a continuidade na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar aqui também a preparação do Flamengo. Tem mudanças na escalação. Olha aí, ó. Tem a possibilidade do Carlinhos ser titular hoje na partida contra o Palmeiras. E também a novidade sobre uma possível contratação que pode acontecer do Matheus Pereira. O Flamengo observa a situação do jogador que nesse momento está no Cruzeiro. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas chega aqui, dando aquela moral de sempre, explodindo o dedo no like. Você que está sempre aqui junto comigo, chega aqui deixando o seu like. Seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. Corre nos comentários, escreva a cidade que você assiste nossos vídeos. Você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, qual é a sua cidade? Pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. E escreva também o seu palpite. Seu palpite é importantíssimo para a partida de hoje, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Show a dele ali falando do Palmeiras. A Leila Pereira falou, calma que eu também vou responder. E a gente já vai falar sobre isso. Por enquanto, campo e bola e esse encontro super interessante entre Abel e Tite, Flamengo e Palmeiras nesse grande momento. Zupa. No telão aqui, ó, você ficou com o Abel e eu fiquei com o professor Adenor. Verdade. Estamos numa dupla aqui, eu e o Adenor, você e o Abel Ferreira. Assim, Marcela, é o grande jogo do futebol brasileiro dos últimos anos. Se a gente pegar de 2016 para cá, essa rivalidade foi sendo criada. Não são os maiores rivais de cada um, mas são os grandes rivais atuais do futebol brasileiro, porque são os times que mais se organizaram administrativa e financeiramente nos últimos anos para poder competir esportivamente como estão competindo, como dividem os títulos, né? O Flamengo com mais investimento, mais agressivo no mercado, com mais estrelas, mais jogadores classificados como de qualidade, e o Palmeiras com mais continuidade, mais estabilidade, um trabalho de longo prazo e colhe os frutos disso. Como o Nicolete falou, o Tite é o 7º técnico do Flamengo. Impressionante, o Abel né? Ferreira enfrenta. Mas ainda assim, mesmo com essa inconstância, né, com essa aleatoriedade acontecendo demais no departamento de futebol do Flamengo, o Flamengo tem os mesmos títulos praticamente que o Palmeiras na era Abel. O Palmeiras consegue fazer com menos, mas com mais consistência. O Flamengo consegue ser mais irregular, mas ainda assim brigar por tudo e ganhar a mesma coisa, porque tem mais dinheiro para investir e um time melhor no papel. Por isso que são caminhos diferentes que levam a gente para o grande jogo do futebol brasileiro. Tô curioso para ver como é que vai ser o comportamento das duas equipes, quem vai conseguir dominar mais o jogo. Não dá para falar em vantagem para ninguém. Um time é melhor no papel, o outro time é melhor coletivamente. Um time vem de 2 jogos, 2 vitórias, o outro time joga na sua casa com a atmosfera a seu favor e até a peculiaridade do gramado também jogando mais ao seu lado. Então, espero que o jogo entregue o que a gente sabe que os times podem entregar, porque é o melhor jogo possível, não só do Brasil, mas da América do Sul. Olha, então vamos falar sobre o duelo que já começou, só que agora entre os presidentes, a Leila e o Landim.
Você tem que fazer escolhas e você tem usando o teu plantel que ir administrando o plantel. No fundo, o que eu acho que o Tite quis dizer ali, e que para mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar vamos dizer assim, a escalação dos jogadores do plantel de acordo com os campeonatos e tentando priorizar alguma coisa. Tanto é o seguinte, tem um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas a próxima dúvida é no gramado duro. Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou botar ele, ou esguardar um pouco mais ele, para ele botar ele contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, no gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu lá no gramado sintético, né? Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? A gente sabe que tem uma desvantagem. Bom, a gente viu o Landim primeiro falando do Tite e de toda a história sobre prioridades nessa temporada 2024. E a Leila Pereira já foi lá e falou, peraí, se ele falou do nosso gramado, eu vou responder. E ela respondeu assim, abre aspas, a declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023 contra o Flamengo em campo de grama natural, não é? Fecha aspas, isso em entrevista ao GE.com. Tem mais. Ela fala, o Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições. Agora sim, fecha aspas para a Leila Pereira. Olha, a Leila, ela tá se saindo a melhor frasista, porque é claro que isso daqui a pouco vai rolar. Landim reclama, respostas da Leila. E ela vai pensando na resposta e responde sempre muito bem. E a gente já sabe, se vai provocar a Leila, vai escutar. Mas assim, entendo a linha de raciocínio de ambos. Não achei que o Rodolfo Landim quis provocar, ele estava num ambiente ali interno, ele falou ali, deu a opinião dele. É claro que o Palmeiras se esforça para que nos grandes jogos jogue no seu estádio. Não acho que seja só pela diferença de natureza do gramado. Também acho. É pelo ambiente do estádio. A Arena Barueri não é o estádio do Palmeiras. No jogo contra o Inter, acho que tinha menos de 20 mil, acho que eram 18 mil torcedores na Arena Barueri. Todas as vezes que o Abel Ferreira joga em Barueri, ele fala, aqui não é nossa casa, aqui o nosso torcedor não se sente à vontade, não vem da mesma forma. Então acho que o gramado também é algo que faz o Palmeiras preferir jogar no seu estádio, mas não é só. Entendi perfeitamente o que o Landim falou e não acho que ele quis falar para reclamar ou para cutucar, ele só estava ali no contexto e falou. Mas... ele deu a cutucada dele. Vou falar aqui do gramado e assim, e a gente sabe que isso é um assunto delicado. Não foi nem uma entrevista, era mais uma ele coisa... Ele estava falando, conversando enfim, ali. Mas deixou a bola quicando. E aquela coisa, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E aí a Leila esfregou verdades no Landim, que olha, ganhamos de vocês 2 vezes em 2 finais, num gramado natural. Então acho que esse é o tipo de polemiquinha que não atrapalha o clássico, que não leva para um lado ruim do futebol. Acho que tá tudo certo. O Landim falou algo que ele acha e não foi nada pesado. E a Leila respondeu à altura com argumentos factíveis, verídicos. Isso pode ser melhor do que pior pro jogo. Eu não acho isso ruim, não. Eu também não acho, não. Acho que quando tem educação, quando tá tudo certo, e olha, eles vão se encontrar e vai ficar tudo do mesmo jeito que a gente tá vendo. Se deixar quicando pra tia Leila, cuidado, ela né? esmecha no verdade. Ela vem com tudo. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui direto do hotel aonde vai se hospedar o Flamengo para a partida contra o Palmeiras. O Flamengo entra em campo às 4 horas da tarde no Allianz Parque. Partida esta pelo Campeonato Brasileiro. Placar importante, ou um empate ou uma vitória, é importantíssimo para o Flamengo, principalmente jogando fora de casa. Lembrando que o Flamengo, a próxima partida, o Flamengo enfrenta o Bolívar na altitude lá na Bolívia. E o Flamengo precisa fazer um bom resultado aqui em São Paulo para que sim ele continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí tá aí, pessoal, a chegada do Flamengo em São Paulo. O Mengão acaba de chegar aqui em São Paulo para a partida contra o Palmeiras. Primeiro ônibus, o segundo ônibus.
aqui juntamente com o Guilherme Flazueiro e nós estamos no hotel onde o Flamengo está hospedado para a partida contra o Palmeiras neste domingo no Allianz Parque, 4 horas da tarde. Guilherme, qual é a expectativa para essa partida? Nós sabemos que o Flamengo tem uma segunda partida importante pela Libertadores da América e nós não sabemos qual é o time que o técnico Tite vai preparar. Algumas pessoas deram um esboço do treinamento que aconteceu hoje, né? Acho que a única certeza que a gente tem para amanhã é que o Cebolinha não vai jogar, o jogador não foi relacionado nem viajou aqui para São Paulo. Mas para amanhã especificamente a expectativa é de vitória. O Flamengo vai ter uma grande dificuldade, que é o gramado do Allianz Parque. Teve show ontem e vai ter show hoje. E aí, não dá tempo de você limpar um gramado, de você preparar um gramado, mesmo sendo sintético, suja, cai coisa, cai refrigerante, cai outras coisas ali, e aí o gramado não vai estar em seu estado perfeito ou no seu melhor estado. Será um adversário do Flamengo, mas estou muito confiante na vitória do Mengão. Vale lembrar que se o Flamengo ganha amanhã, o Flamengo abre 6 pontos do Palmeiras. E a galera fala assim, não, mas tá muito cedo pra gente comemorar 3 pontos na frente, 4 pontos na frente. Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Ganha quem tem mais pontos na 38ª rodada. Então, quanto mais pontos nesse momento a gente conseguir abrir dos nossos adversários, vai ser melhor, até porque no meio do ano a gente vai ter que jogar 9 jogos aí desfalcado. E lembrando também que, como você acabou de falar, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo continua na liderança e também um empate seria também um bom resultado, jogando com o Palmeiras, que também é favorito ao título do Campeonato Brasileiro? Seria um bom resultado, não seria um resultado. Se ganhar amanhã é um resultado excelente. Se empatar é um resultado bom, assim, porque até no planejamento de pontos, você não planeja ganhar 3 pontos do Palmeiras. É claro, você quer ganhar, mas você não planeja pela qualidade da equipe do Palmeiras. Então, assim, amanhã é um jogo que o Flamengo ganhando vai viajar para Bolívia na quarta-feira com muito mais moral para enfrentar também um adversário difícil que é o Bolívar na Libertadores da América e vai conseguir ali manter essa regularidade, essa invencibilidade no Campeonato Brasileiro também, que vai ser importante. Então é isso daí, nação. Escreva aí nos comentários o seu palpite para você, quem vence essa partida entre Palmeiras e Flamengo. Meus amigos e minhas amigas, o Flamengo, ele realizou, deixa eu até conferir aqui, para não falar bobagem. Número de jogos do Flamengo este ano. O Flamengo acaba de realizar o seu jogo de número 19. O Flamengo fez 19 jogos no ano, 14 vitórias, 5 empates, 0 derrota. 36 gols marcados, 4 gols sofridos. Com o Tite, foram 3 gols sofridos. Então, é um Flamengo consistente. Amigo promete. Porque o Palmeiras também é consistente. Há muito tempo, com o trabalho do Abel, né? É um time que muitas vezes não joga bem, mas é competitivo ao extremo e é duro de ser batido. Então, Abel versus Tite. O Abel terá, nesta temporada, no futebol brasileiro, um competidor de primeira grandeza. O Abel, que dominou o futebol brasileiro desde que ele chegou aqui, em novembro de 2020, enfrentou grandes treinadores, mas nenhum dos treinadores que o Abel enfrentou aqui no futebol brasileiro eram do nível do Tite. E o Tite agora tem um elenco, como o próprio Abel ressaltou, porque o Flamengo é hoje um clube bilionário, tem muito dinheiro para contratar, um elenco poderosíssimo. Então não tenha dúvida que o Flamengo do Tite é um rival muito enjoado para o enjoado Palmeiras de Abel Ferreira. E acho que eles esse ano irão protagonizar grandes confrontos e grandes disputas, e vai começar já domingo no estádio Allianz Parque. O Abel Ferreira tem o Tite pela frente agora no futebol brasileiro. E eles são muito parecidos. Se você pegar o estilo de jogo do Tite e do Abel, eles são muito parecidos. O Tite monta melhor os seus times defensivamente. As defesas do Tite são mais fortes. O Abel tem uma capacidade impressionante de formar um coletivo forte e deixar as suas equipes muito competitivas e fazer com que jogadores que não estão bem
ou que não são tão valorizados melhorem de rendimento e se tornem peças importantes. O último grande exemplo se chama Flaco Lopes, né? O que o Abel fez com ele aí desde o ano passado, mas esse ano ele aconteceu. Então, minha gente, Abel Ferreira versus Tite. Abel terá, pela primeira vez, desde que chegou ao futebol brasileiro, um confronto contra um treinador que tem um currículo vasto, que tem experiência em treinar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, embora tenha sido muito criticado e muitas vezes com razão, mas é um know-how imenso dirigir uma seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, e um treinador que tem um currículo pesadíssimo, inclusive com o título mundial. Como é que o Palmeiras e Flamengo virou o maior clássico do Brasil nesse momento? Para mim, a maior rivalidade interestadual é Flamengo e Atlético. Palmeiras e Flamengo é uma rivalidade de torcidas uniformizadas, mas é importante a gente olhar para como se chegou a este ponto em que, de fato, existe nesse momento uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. Mas as torcidas de Palmeiras e Flamengo sempre estiveram de lados opostos. No campo, historicamente, o Palmeiras ganhou mais vezes, 48-43, no confronto direto desde 1914. No Allianz Parque, desde 2015, 2 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 2 vitórias do Flamengo. Então, equilíbrio total nesse embate. Palmeiras e Flamengo é a grande atração dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. 2 grandões frente a frente, Palmeiras e Flamengo. É jogo cachorro grande. A gente nem sabe se tem favorito para um lado para o outro. A gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores com o nosso José Manuel de Barros, o grande José Manuel. Zé, o que vai acontecer num jogo desse? De um lado o professor Tite, do outro o professor Abel Ferreira, na casa titular do Palmeiras. Palmeiras acha que a coisa ajuda quando ele joga na sua casa principal. O que vai acontecer? Bom, primeiro que a expectativa é de um grande jogo. É um jogaço, um jogão, né? E tomara que seja também um jogo, muito embora tanto Abel Ferreira quanto o Tite gostem de equipes equilibradas, de marcação forte, que tenhamos gols, muitos gols, quem sabe, né, de 2 para cima. Aí um pode fazer 3, né, para o outro fica com 2, para que tenhamos um vencedor no jogo desse final de semana. Então, e outra coisa, o Abel trouxe para ele a responsabilidade. Não é? Ao dizer que, né, a criticar a Arena Barueri, falando que gosta de jogar e que o Palmeiras é melhor ali na sua arena, então ele trouxe para ele, vai ter que mostrar isso em campo, ganhando o jogo. Mas para começo de conversa, Vanderlei, eu espero um grande jogo neste domingo. Mas quem leva, Zé? Então, eu acho que primeiro o equilíbrio marca, é jogo que a vitória pode vir de qualquer um, mas eu acho que está mais para o lado do Flamengo. Sinceramente, né, pelo que eu tenho visto dos últimos jogos, o Flamengo não está me agradando 100%. E o torcedor do Flamengo anda preocupado e acho que com razão. A equipe não foi bem contra o Atlético Goianiense, se perdeu na parte final contra o São Paulo. Nos 2 jogos da Libertadores não foi bem, mas num jogo desse, cada jogador dá um pouco a mais. E vem a Arrascaeta descansado. O Tite colocou ele para descansar no último jogo, para que ele chegue inteiro. Então, até em cima disso, eu acho que o Flamengo leva o jogo. Bom, a importância do Palmeiras todo mundo sabe, né? O Palmeiras é um time que perde muito pouco, vai perder muito pouco nessa temporada, a exemplo do Flamengo. A gente já falou várias vezes, serão raras as derrotas do Flamengo, a meu ver, sob o comando do professor Tite. E perder para o Abel Ferreira e para o Palmeiras é um negócio assim intragável, fica aquele espinho na garganta. Ele não deve estar dormindo nessas últimas horas, deve estar só pensando o que fazer. E porque ganhar do Flamengo é ganhar de um grandão, daquele que teoricamente vai disputar o título com o Palmeiras na temporada. Antes de chegarmos num momento mais avançado da competição, todo mundo acha hoje que se existem 2 que vão brigar pelo título, são Palmeiras e Flamengo. Agora, o Palmeiras está jogando menos do que deveria. Mas isso não diminui, eu acho, o entusiasmo, nem, digamos assim, a confiança da torcida, né? Porque vai jogar em casa, tem chance de reagir, vem de uma derrota que é terrível para o Palmeiras, mas ao mesmo tempo é um resultado motivador.
se batermos no Flamengo dentro da nossa casa, aquela derrota que vivemos no nosso estádio alternativo, no estádio, digamos, reserva, será diluída, sairá na urina. Então eu acho que, ainda assim, um degrauzinho de vantagem para o Palmeiras. Mas você pensa diferente, né, Zé? Eu penso um pouco diferente. Eu acho que alguns jogadores do Palmeiras têm atuado de forma muito irregular. O Piquerez, às vezes, faz um grande jogo, daqui a pouco não joga nada, né? Espero que o Gomes esteja melhor do que na última partida. Ele está voltando de contusão, mas claramente não está no melhor momento dele, né? O próprio Rafael Veiga. Eu sei que esse é jogo para jogadores especiais. E o Palmeiras tem no Endrick um jogador para lá de especial. Tem no Rafael Veiga também um jogador diferenciado, mas o Flamengo, se você for nominar jogadores diferenciados, tem os seus pontos fracos, né? O Varela é o principal deles, na minha opinião, mas De La Cruz é um jogador maravilhoso, especial demais, cracaço. Arrascaeta é um jogador que desequilibra, sem falar do grande artilheiro Pedro. Então, grandes jogadores temos os dois lados, mas eu acho que o Flamengo leva uma pequena vantagem desse quesito. Por isso até que eu apostei na vitória do Flamengo. O Palmeiras tem um treinador que está há mais tempo no cargo, tem um elenco que o técnico conhece mais do que o professor Tite conhece o elenco do Flamengo. Isso é importante, né? O tempo de trabalho do Abel Ferreira tem facilitado muito a vida dele. Ele sabe dos jogadores, como estão os jogadores, o que ele pode extrair dos jogadores. Esse cara não está num bom dia, mas eu posso contar com aquele plano B que nunca me decepcionou, ou tem chance de resolver. E além de tudo, ele está contando com o talento do Endrick, que a cada dia que passa é um dia a menos diante da torcida do Palmeiras. E o garoto, evidentemente, ele quer enriquecer o seu currículo antes de partir para a Espanha, né? Então, ele, numa dessa, faz um gol contra o poderoso Flamengo, talvez o gol da vitória. Estou fazendo aqui Netflix, já sei qual será a manchete do jornal Marca e Jornal Esporte da Espanha, certo? Destruiu o ex-técnico da seleção brasileira, destruiu a maior torcida do Brasil, enfim, não importa, os espanhóis vão temperar se o Endrick for muito bem nesse clássico. Enfim, é um jogo imperdível, é aquele jogo que, se a gente pudesse ter toda semana um jogo com esse peso, né, Zé? Seria uma delícia. A gente vai torcer para que seja efetivamente um jogo que a gente no dia seguinte esteja falando, poxa vida, se fosse sempre assim. O nome de Matheus Pereira começou a ganhar força no Flamengo na última quinta-feira. Tudo começou com a informação do jornalista Everton Guimarães. Vale ressaltar que já há algum tempo o time tem buscado um reserva imediato para Arrascaeta. E com a possível saída de Matheus Gonçalves, a necessidade se tornou ainda mais imediata. Diante disso, rapidamente, o interesse flamenguista repercutiu com grande parte da nação apoiando a chegada do jogador, tido como principal nome do Cruzeiro. O Al Hilal pede 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do atleta, que também está disposto a permanecer no Brasil. E aí, nação, vale a investida do Flamengo por Matheus? Ontem eu estava fazendo a cobertura da chegada do Flamengo em São Paulo e eu conversei com alguns setoristas que cobrem também o Flamengo. E muitos estavam falando sobre o Matheus Pereira, que é um bom jogador, despertou o interesse do Flamengo. E o Flamengo tem interesse no jogador, só que nesse momento o jogador está no Cruzeiro. Os direitos do jogador pertencem ao Al Hilal. E o Flamengo, sabendo disso, viu que a negociação é um pouco difícil para poder concretizar. O Cruzeiro, sabendo do interesse do Flamengo, tentou se adiantar e diz estar palavrado com o Al Hilal para tentar efetivar essa compra, mas nada impossibilita do Flamengo chegar e fazer uma proposta para o Al Hilal e comprar o jogador. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, a gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês. E tem mudanças na escalação para a partida de hoje contra o Palmeiras. Carlinhos pode iniciar a partida, hein? No lugar do Pedro. Vamos analisar aqui nesse momento, Veni Casagrande falando sobre isso. Lembrando, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017. Vamos ver qual será o placar nesse domingo. E para esse domingo, você já sabe, o Cebolinha está fora. Porém, não é por conta só do tornozelo. O Flamengo divulgou nas redes sociais nesse sábado que o
um exame constatou uma lesão na panturrilha direita, ou seja, é um outro problema físico no atleta Everton Cebolinha. E a expectativa, galera, é que Cebolinha, ele tá fora do jogo contra o Palmeiras, contra o Bolívar, no meio de semana pela Libertadores, e dificilmente pega o Botafogo no outro final de semana. Desfalque extremamente importante para o técnico Tite. A ver se o Bruno Henrique vai conseguir dar conta nessa sequência complicada que o Flamengo terá pela frente. O Flamengo vai ter pela frente Palmeiras, grama sintética. Bolívar, altitude 4.000 metros. Botafogo, clássico regional. O Botafogo tá fraco. É clássico. E é jogo 11 horas da manhã, amigo. Fisicamente falando, muda muito. E se tiver calor no Rio de Janeiro, então esquece. E para aqueles que acham assim, nossa, o Cebolinha não vai fazer falta. Gente, pelo amor de Deus, não tem a menor noção do que tá falando. A verdade é essa. E para esse domingo, para encarar o Palmeiras, o técnico Tite promete 2 mudanças importantes. Vocês vão se recordar que no último jogo, contra o São Paulo, o Tite foi obrigado a poupar Arrascaeta e Luiz Araújo. Ele acabou botando Luiz Araújo no jogo, porque o Cebolinha se machucou, não teve jeito. O Arrascaeta poupado no banco de reservas. Para esse domingo, para pegar o Palmeiras, o que o Tite esboçou na atividade de hoje? Tirou o Nico de la Cruz, colocou o Arrascaeta. Calma, agora vem o espanto. Ele tirou o Pedro e colocou o Carlinhos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Carlinhos titular contra o Palmeiras nesse domingo e Arrascaeta também titular, porém na vaga do De la Cruz. O Evenir e o meio de campo, o Alan mantido. O Alan foi titular contra o São Paulo, mantido agora contra o Palmeiras. Então, diante desse cenário, o provável Flamengo para pegar o Palmeiras é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e Carlinhos centralizado. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Antes de dar minha opinião, eu vou trazer aqui um fato. Na última entrevista coletiva, o Tite afirmou que Pedro, que está sendo poupado, fazia parte de um relatório passado pelo preparador físico Fábio, em que constavam os jogadores que poderiam ser substituídos no segundo tempo. Abre aspas para Tite. Antes do jogo começar, Fábio dá um relatório de quem pode substituir. Um deles era o Pedro, e ele disse, eu estou bem. Nico era outro. Para o Ayrton Lucas, eu disse, vou precisar de ti até o fim do jogo. Alan e o BH sentiram cãibra e pediram para trocar. Beleza. Tá bom, ele está sendo, entre aspas, obrigado a poupar. Mas eu vou dar minha opinião. Na boa, a estratégia, não sei de quem foi a estratégia, se foi só da comissão técnica, se foi junto com a diretoria. Independentemente disso, a estratégia está errada. Como o Flamengo vai de time titular contra o Nova Iguaçu, num calor danado no Rio de Janeiro, com um jogo já, com o título já encaminhado, o Flamengo tinha vencido no primeiro jogo, vencido bem. Como vai de time titular para esse duelo e vai me poupar contra São Paulo e Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro? Fala para mim. Como explicar isso para um torcedor do Flamengo? No caso, eu sou jornalista, mas também torço pro Flamengo, não nego isso. Na boa, que estratégia é essa, gente? Que estratégia é essa? Não dá pra gente normalizar uma situação dessa. É campeonato carioca. O Flamengo não ganhou prêmio por ter sido campeão. O Flamengo já tinha vencido o jogo de ida de 3-0. Nem os jogadores do Nova Iguaçu acreditavam mais na virada. E ele me entra com um time titular, todo titular. Por que ele não poupou? Gente, isso é estratégia. Mas no mundo da bola, os caras roeram o osso o campeonato inteiro, querem sair na foto do título. Gente, olha só, com todo respeito, isso é conversa, pô. Isso é conversa. Conversa que eu digo assim, você chama o jogador e fala, olha só, cara, eu entendo, beleza, você quer sair na foto. Cara, eu preciso poupar, a gente vai ter uma sequência importante aí, tô pensando lá na frente. É estratégia. Se você não tiver uma estratégia, acontece isso. Mas o Carlinhos pode dar... Gente, olha só, eu tenho a maior admiração do mundo pelo Carlinhos, pela história de vida dele, mas o que me faz crer que ele tem condições de substituir o Pedro à altura? Ou perto do Pedro? Ele pode queimar minha língua amanhã, meter 2, 3 gols, fazer gol da vitória, enfim, ele pode, mas hoje, eu não vou ser engenheiro de obra pronta, eu não vou ficar esperando o joguinho para depois dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião. Tudo bem, amanhã ele pode fazer chover lá no Allianz Parque. Mas, gente, não dá. Jogo contra o Palmeiras, rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, você poupar Nico de la Cruz e Pedro,
Gente, tá de sacanagem, né? A verdade é essa. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Você pode comentar à vontade aí, deixe seu comentário, a sua opinião. Tá aí, nação, essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Palmeiras. Então, o técnico Tite deve poupar alguns jogadores, não estamos vendo aí o De La Cruz, nem o Pedro. Olha só, o goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais Ayrton Lucas e Varela, já no meio de campo Alan, Eric Pulgar, De Arrascaeta, voltando, não jogou a última partida contra o São Paulo, Bruno Henrique nas pontas, né, com Luiz Araújo, e na frente Carlinhos. Essa deve ser a provável escalação para a partida contra o Palmeiras, né? Técnico Tite, então, poupando Pedro e o De La Cruz. Vamos ver se vai concretizar mesmo essa escalação para a partida de hoje contra o Palmeiras. Então é isso daí, nação. Não se esqueça, vai nos comentários, escreva aí o seu palpite para a partida de hoje. É muito importante você participar junto com a gente aqui no nosso canal. Escreva aí o que você achou dessa escalação do técnico Tite, hein? Na minha opinião, eu acho que não deveria poupar contra o Palmeiras. Se fosse uma outra equipe que intermediária, que disputa sul-americana, que não tem possibilidades, assim, podemos dizer, não vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, aí eu acho que poderia até poupar, mas contra o Palmeiras, que é um candidato, podemos dizer assim, que direto com o Flamengo, que vai disputar junto com o Flamengo o título do Brasileirão, eu acho, na minha opinião, que o Tite não deveria poupar. Mas vamos ver o que vai acontecer. Deixe também a sua opinião. Eu já vou deixar também o meu palpite para a partida de hoje. Para mim vai dar Flamengo 1-0 em cima do Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês. Tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.